Tem algo acontecendo dentro de você que não combina mais com a pessoa que você costumava ser. E isso tem te deixado confuso. Não é uma mudança totalmente clara, não é algo que você consegue explicar com facilidade, mas também não dá mais para ignorar. Você percebe que certas coisas perderam o brilho, certos hábitos começaram a incomodar e alguns ambientes já não parecem mais encaixar com quem você é hoje. E mesmo tentando voltar ao normal, existe uma sensação constante de que algo mudou e não tem mais volta. O mais curioso é que essa mudança não veio com um anúncio, não veio com uma experiência dramática ou um momento marcante que você pudesse apontar e dizer, foi aqui que tudo começou. Pelo contrário, ela foi silenciosa. Foi acontecendo aos poucos, quase imperceptível, como alguém que rearruma uma casa durante a madrugada enquanto todos dormem. Quando você percebe, os móveis já não estão no mesmo lugar. O ambiente já não transmite a mesma sensação e você nem viu exatamente quando tudo foi transformado. E é exatamente assim que Deus age quando decide selar alguém. Ele não começa pela aparência, não começa pelo que os outros conseguem ver ou validar. Ele começa por dentro, onde ninguém tem acesso, onde nem você mesmo consegue enxergar com clareza total. Ele toca nas estruturas mais profundas da alma, mexe em pensamentos antigos, desmonta crenças que pareciam fixas e planta algo novo, algo que ainda está em formação, mas que já começou a mudar tudo. Talvez, por não entender esse processo, você tenha interpretado isso de forma errada. Talvez tenha achado que está perdido, que está confuso, que está em crise. Talvez tenha pensado que está se afastando de quem você era, sem saber para onde está indo. Só que existe uma diferença muito grande entre estar perdido e estar sendo transformado. E nem sempre essa diferença é confortável de perceber. Porque quando Deus começa a agir, Ele não pede permissão para manter intactas as versões antigas de você que já não fazem sentido no propósito que Ele estabeleceu. Ele confronta, Ele desmonta, Ele remove, Ele ajusta. E isso gera um desconforto inevitável. Não porque algo está errado, mas porque algo está sendo alinhado. O problema é que, no meio desse processo, a maioria das pessoas interpreta o desconforto como sinal de que algo deu errado, quando na verdade pode ser exatamente o oposto. Você começa a se incomodar com atitudes que antes eram normais, começa a perceber um vazio em coisas que antes te preenchiam. Começa a sentir um tipo de inquietação que não se resolve com distração, entretenimento ou rotina. E isso te deixa sem respostas, porque externamente pode parecer que nada mudou, mas internamente tudo está em movimento. E aqui está o ponto que quase ninguém te explica. Quando Deus sela alguém, Ele não faz isso de forma superficial. Ele não apenas marca, Ele transforma. O selo não é um rótulo espiritual, é uma operação interna contínua. É como se algo dentro de você fosse ativado, reorganizado, redirecionado, mesmo sem o seu controle total sobre isso. A Bíblia declara em Efésios 1:13 que ao ouvir a verdade e crer, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso não depende da sua percepção emocional. Não depende de um estado constante de sentir a presença de Deus. É uma realidade espiritual estabelecida por Ele, não por você. E isso muda completamente a forma como você deveria interpretar o que está vivendo. Porque se o selo não depende do que você sente, então os sinais também não vão seguir a lógica das suas emoções. Eles vão aparecer de forma mais profunda, mais sutil, mais interna. E é exatamente por isso que muita gente não percebe. Porque está procurando algo espetacular, quando Deus está trabalhando no essencial. Você não foi avisado quando começou. Não houve um marco visível, mas os efeitos estão aí, estão na sua forma de pensar, na sua sensibilidade, nas suas reações, nos seus incômodos, nas suas perguntas. E quanto mais você tenta ignorar, mais evidente isso se torna.
Existe algo sendo construído em você que não combina mais com o seu passado. Existe um alinhamento acontecendo que não permite mais que você se adapte com facilidade ao que antes era comum. E isso não é perda de identidade, é revelação de identidade. Mas essa revelação não acontece de uma vez. Ela vem em camadas. Primeiro vem o desconforto, depois vem o silêncio, depois vem a percepção de que algo realmente mudou. E só então vem o entendimento. Só que a maioria das pessoas desiste antes de chegar nessa última parte, porque não suporta o processo intermediário. E talvez seja exatamente aí que você está agora, no meio, no ponto onde já não dá para voltar. Mas ainda não dá para entender completamente para onde está indo. E isso gera insegurança, porque o ser humano gosta de controle, gosta de previsibilidade, gosta de clareza. Só que Deus não constrói transformação baseado na sua necessidade de controle. Ele constrói baseado no propósito dele. E quanto mais você tenta forçar respostas rápidas, mais frustrado você fica. Porque o que Deus está fazendo não é algo raso, não é algo imediato, não é algo que pode ser resumido em um momento. É um processo profundo, contínuo e intencional. E aqui entra algo que você precisa encarar com seriedade. Nem todo desconforto é ataque, nem toda confusão é perda, nem toda mudança interna é desvio. Às vezes, é exatamente o sinal de que Deus já começou algo em você que não vai parar no meio do caminho. Você pode não entender tudo ainda, mas já não é mais quem era. Pode não conseguir explicar, mas já não se encaixa como antes. Pode até tentar resistir, mas existe algo dentro de você que continua te puxando para uma direção diferente. E isso não é coincidência, isso é evidência. E talvez, pela primeira vez, você precise considerar que não está ficando perdido. Está sendo marcado. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: Deus já começou a trabalhar em mim. Porque isso que você está sentindo não é o fim de algo. É o início de algo que você ainda não teve coragem de reconhecer completamente. E nos próximos momentos, você vai começar a enxergar sinais específicos, claros, inegáveis, de que Deus já te selou, mesmo que você tenha passado todo esse tempo sem perceber. Existe um momento na vida espiritual em que você começa a perceber que não é mais guiado apenas pelo que quer, mas por algo dentro de você que parece te interromper, te redirecionar, e até te confrontar. E isso não acontece de forma confortável. Na verdade, muitas vezes parece um conflito interno constante, como se uma parte sua quisesse seguir no automático, mas outra parte simplesmente não permitisse mais. Esse é um dos sinais mais claros e ao mesmo tempo mais ignorados de que Deus já começou a operar em você de forma real. Porque antes você fazia certas coisas sem pensar duas vezes. Não havia peso, não havia questionamento, não havia esse tipo de consciência. Mas agora, mesmo quando tenta agir como antes, algo dentro de você reage. Não é culpa comum, não é medo de consequência. É uma consciência espiritual sendo ativada. É como se sua alma tivesse sido afinada para perceber o que antes passava despercebido. E isso muda tudo. Esse é o primeiro sinal poderoso. Você não consegue mais viver no erro com tranquilidade. Não porque se tornou perfeito, mas porque agora existe um incômodo que não te deixa permanecer confortável naquilo que antes era normal. E isso é extremamente significativo, porque revela que algo dentro de você foi tocado em um nível mais profundo do que comportamento. Foi tocado no nível da consciência. Só que aqui está o detalhe que muita gente não entende. Esse incômodo não é punição, é direção, não é rejeição, é alinhamento. É Deus mostrando através dessa sensibilidade que você já não pertence ao mesmo padrão de antes. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais evidente se torna.
O problema é que, ao invés de reconhecer isso como sinal de transformação, muita gente interpreta como fraqueza. A pessoa pensa: eu não consigo mais fazer o que fazia antes, estou estranho, estou confuso. Mas a verdade é que não é fraqueza, é mudança de natureza. Você não está perdendo algo, está sendo reposicionado. E isso te leva ao segundo sinal, que talvez seja ainda mais desconcertante. Você começa a se afastar naturalmente de coisas e pessoas, sem saber explicar exatamente o porquê. Não é julgamento, não é superioridade, não é rejeição consciente. É simplesmente uma desconexão interna. Aquilo que antes fluía, agora pesa. Aquilo que antes fazia sentido, agora parece vazio. E isso dói. Dói porque envolve relações, ambientes, hábitos, rotinas. Dói porque você não quer necessariamente se afastar, mas sente que não consegue mais se encaixar da mesma forma. E aí vem a dúvida: será que sou eu que estou mudando demais? Será que estou ficando estranho? Mas talvez a pergunta correta seja: será que Deus está me separando para algo que ainda não entendi? Porque o selo de Deus não apenas transforma por dentro, ele também começa a ajustar o que está ao seu redor. Não como punição, mas como preparação. Nem todo ambiente suporta quem você está se tornando. Nem toda conexão permanece quando Deus começa a alinhar propósito. E isso nos leva ao terceiro sinal. Você começa a desenvolver uma fome espiritual que não consegue mais ignorar. Mesmo quando tenta ocupar sua mente com outras coisas, existe uma sensação de vazio que só diminui quando você se aproxima de Deus. Não é mais uma prática religiosa, não é mais uma obrigação, é uma necessidade. Você começa a buscar mais, a querer entender mais, a sentir vontade de se conectar de forma mais profunda, mesmo sem saber exatamente como. E isso não nasce de disciplina apenas. Isso nasce de dentro. É o Espírito te puxando, te atraindo, te conduzindo. Como está escrito em João 6,44, ninguém pode vir a Deus se não for atraído por Ele. Ou seja, esse desejo que começa a crescer em você não é aleatório. É resposta a um chamado que já foi ativado. Mas junto com essa fome, vem também um quarto sinal que muita gente tenta evitar: o confronto interno com quem você ainda é. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga áreas que precisam ser ajustadas. E isso pode gerar frustração, pode gerar culpa, pode até gerar vontade de desistir. Só que esse confronto não vem para te afastar, vem para te amadurecer. Deus não revela para te expor, Ele revela para te transformar. E quando você começa a enxergar suas próprias limitações com mais clareza, isso não significa que está piorando, significa que está vendo melhor. E ver melhor é o primeiro passo para viver diferente. E então chegamos ao quinto sinal, que fecha tudo isso de forma poderosa. Mesmo com dúvidas, mesmo com falhas, mesmo com momentos de distância, você não consegue mais abandonar completamente o caminho. Você até tenta se afastar, tenta ignorar, tenta voltar ao que era antes, mas sempre existe algo que te traz de volta. Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, pode ser um momento específico, mas você volta. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe uma marca em você que não permite mais que você se desconecte totalmente. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Porque esses sinais, isoladamente, podem parecer confusão, mas juntos eles formam um padrão de transformação, de alinhamento, de chamado, um padrão que aponta para algo muito claro. Deus já começou uma obra em você. E quando Ele começa, Ele não abandona no meio. Talvez você ainda tenha dúvidas, talvez ainda questione, talvez ainda não consiga enxergar tudo com clareza. Mas uma coisa começa a se tornar inegável. Você não é mais o mesmo e não consegue mais voltar a ser. Isso não é um problema, isso é um sinal. Mais à frente,
você vai entender algo ainda mais profundo, porque mesmo sendo selado, você ainda passa por fases de confusão, silêncio e até sensação de distância. E o que isso realmente significa dentro do processo de Deus. Existe uma fase no processo com Deus que quase ninguém te prepara para enfrentar, justamente porque ela não se parece com aquilo que você imaginava quando começou a perceber os primeiros sinais. No início, tudo parecia mais intenso, mais perceptível, mais carregado de significado. Havia uma sensibilidade nova, um tipo de consciência diferente, uma percepção clara de que algo estava acontecendo dentro de você. Mas agora, parece diferente. Não porque tudo acabou, mas porque a forma como você percebe mudou. E é exatamente aí que mora o perigo de interpretação. Porque quando a intensidade emocional diminui, a mente começa a questionar o que antes parecia certo. Você começa a revisitar tudo, as sensações, os momentos, as decisões, os sinais, e surge uma dúvida silenciosa, mas persistente. Será que eu entendi errado? Será que aquilo era real mesmo? E essa dúvida não vem de forma leve. Ela vem carregada de insegurança, tentando te fazer desacreditar do que você já viveu. Só que o que você precisa entender é que o processo não diminuiu, ele aprofundou. Antes, Deus estava te despertando. Agora, Ele está te estruturando. E existe uma diferença muito grande entre essas duas fases. O despertar é perceptível, é sensível, é quase impossível de ignorar. Mas a estruturação é silenciosa, interna, constante e muitas vezes desconfortável, porque ela não trabalha com aquilo que você sente, ela trabalha com aquilo que você está se tornando. E é por isso que agora você não consegue mais depender da mesma forma de antes. Antes, você precisava sentir para ter certeza, precisava de sinais constantes, precisava de confirmações. Precisava de momentos que reforçassem aquilo que estava acontecendo. Mas agora, algo mudou. Você já não recebe isso com a mesma frequência. E isso não significa ausência, significa transição. Deus está te levando de uma fé baseada em percepção para uma fé baseada em convicção. E essa transição é inevitavelmente desconfortável. Porque viver por convicção exige permanecer mesmo quando não há estímulo emocional. Exige continuar mesmo quando não há resposta imediata. Exige confiar mesmo quando tudo dentro de você quer recuar para o que era mais fácil, mais claro, mais previsível. E é exatamente nesse ponto que muitos confundem o processo com abandono. Mas não é abandono, é maturidade sendo construída. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E talvez, pela primeira vez, você esteja sendo conduzido a viver isso de forma prática. Não mais como uma ideia bonita, mas como uma realidade que confronta suas emoções, suas expectativas e até sua forma de se relacionar com Deus. Porque agora você precisa continuar sem depender do que sente. E isso revela algo muito importante. Deus não quer que você seja dependente de experiências. Ele quer que você seja firme em identidade. Só que identidade não se constrói em momentos intensos. Se constrói em constância. Se constrói quando ninguém está vendo, quando não há sensação, quando não há reforço externo. Se constrói quando você escolhe permanecer mesmo sem entender completamente. E é exatamente isso que está sendo desenvolvido em você agora. Você não está mais na fase do começo. Você está na fase da formação. E formação envolve silêncio, envolve repetição, envolve ajustes internos que não são visíveis, mas são essenciais. E o problema é que, como isso não é emocionalmente intenso o tempo todo, você pode começar a interpretar como estagnação. Pode começar a pensar que parou, que esfriou, que perdeu algo, mas na verdade você está sendo estabilizado.
Existe uma diferença enorme entre intensidade e profundidade. A intensidade chama a atenção, emociona, marca momentos, mas a profundidade sustenta, firma, estabelece. E Deus não está interessado apenas em te dar momentos marcantes. Ele está interessado em te tornar alguém inabalável. E isso não acontece com base em sentimentos. Acontece com base em estrutura. Por isso, o silêncio que você está vivendo agora não é vazio, é estratégico. É Deus removendo dependências emocionais para construir uma fé que não oscila com facilidade. É Deus te ensinando a reconhecer a presença dele mesmo quando não há sensação. É Deus te mostrando que o selo que ele colocou em você não depende de estímulos constantes para continuar sendo real. E aqui está algo que você precisa guardar com muita clareza. O fato de você não sentir da mesma forma não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está confiando em um nível mais profundo do que você já recebeu. Porque antes Ele te dava sinais para te convencer. Agora Ele espera a resposta para te consolidar. E isso muda tudo. Porque agora a responsabilidade também muda. Você não pode mais fingir que não percebe. Não pode mais dizer que não sabe. Não pode mais viver como antes sem sentir o peso disso. Porque quanto mais Deus revela, mais Ele espera posicionamento. E é exatamente aí que entra o risco que muitos não percebem. Porque quando alguém chega nesse nível e decide ignorar o que está acontecendo, o problema não é apenas estagnar, o problema é endurecer. É começar a silenciar aquilo que Deus já ativou. É começar a negociar aquilo que já foi claro. Isso gera um tipo de conflito interno muito mais intenso. Porque você não consegue mais viver no automático, mas também não decide se posicionar completamente. E viver nesse meio termo desgasta, cansa, confunde. Mas não porque Deus se afastou, e sim porque você está resistindo ao nível que Ele já te levou. E essa resistência não resolve o processo, só prolonga. Porque o que Deus começou em você não volta atrás. Pode até desacelerar, pode até parecer silencioso, mas não deixa de existir. E quanto mais você tenta ignorar, mais isso volta à superfície, de alguma forma. Seja através de pensamentos, de incômodos, de lembranças, de momentos inesperados. Porque o selo não é algo que você ativa ou desativa conforme sente. É algo que foi estabelecido e continua ativo. E talvez o que você mais precise entender agora é isso. Você não está perdido nesse processo. Você está sendo chamado a se posicionar dentro dele. Porque perceber é só o começo. Responder é o que define tudo. Chega um momento em que continuar adiando aquilo que você já entendeu começa a gerar um peso maior do que qualquer dúvida que você ainda tente sustentar. Não é mais sobre falta de clareza, porque no fundo você já percebeu o suficiente para saber que algo real aconteceu dentro de você. Também não é mais sobre falta de sinais, porque eles já apareceram de formas diferentes, em tempos diferentes, tocando áreas que você não conseguiu ignorar. O que existe agora é um confronto direto entre aquilo que você já reconheceu internamente e a forma como você ainda está vivendo externamente. E essa tensão não é confortável, porque ela revela uma verdade que você talvez tenha tentado evitar. Você já não pode mais fingir que não sabe. Existe uma diferença muito grande entre não entender e não querer se posicionar. E é exatamente nessa linha que muitos permanecem presos por tempo demais. Porque enquanto você acredita que ainda está confuso, você se permite não decidir, se permite continuar no meio termo, se permite manter partes da sua vida intocadas. Só que quando a consciência muda, quando a percepção se amplia, quando os sinais se tornam claros o suficiente, essa neutralidade deixa de ser um lugar seguro e passa a ser um lugar de desgaste. Você sente isso quando tenta viver como antes e algo dentro de você reage. Quando tenta ignorar e não consegue. Quando tenta se distrair, mas percebe que aquilo já não preenche como antes.
Isso não é coincidência, é consequência de um processo que já começou e que agora exige resposta. A palavra de Deus, em Filipenses 1:6, afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E isso carrega uma profundidade que muitos não param para considerar. Não significa apenas que Deus termina o que começa, mas também que ao iniciar algo em você, Ele estabelece um caminho que não pode mais ser tratado como opcional sem gerar conflito interno. Existe uma continuidade no agir de Deus que não depende das suas emoções, mas que passa a confrontar suas decisões. E é por isso que, depois de ser tocado por esse nível de consciência, você não consegue mais viver no automático sem sentir um desalinhamento. O que está diante de você agora não é mais um convite leve, é um chamado claro. Não é mais uma sugestão espiritual, é uma direção. E isso muda completamente a responsabilidade que você carrega, porque perceber algo de Deus e não responder a isso cria um tipo de resistência que começa a afetar sua paz, sua clareza e até sua estabilidade emocional. Não porque Deus está te punindo, mas porque você está tentando sustentar uma vida que já não combina com aquilo que foi ativado dentro de você. E viver desalinhado com aquilo que você sabe gera desgaste inevitável. Talvez, por muito tempo, você tenha esperado sentir mais certeza, mais segurança, mais confirmação para então tomar uma decisão mais firme. Mas existe um momento em que esperar mais se torna apenas uma forma de adiar aquilo que você já sabe que precisa fazer. E esse momento chegou, não porque tudo está perfeitamente claro, mas porque já está suficientemente claro para que você não continue ignorando. Deus não exige que você entenda todos os detalhes do caminho, mas Ele espera que você responda à direção que já foi revelada. E essa resposta não é sobre perfeição, não é sobre nunca mais errar ou sobre ter tudo resolvido de uma vez. É sobre alinhamento. É sobre começar a ajustar sua vida de acordo com aquilo que você já reconheceu como verdade. É sobre parar de tratar como normal aquilo que dentro de você já não é mais aceitável. É sobre tomar decisões que talvez você tenha evitado, não por falta de entendimento, mas por receio de mudança. Só que permanecer onde você está agora custa mais caro do que avançar. Porque quando Deus sela alguém, Ele não apenas marca, Ele ativa um processo que não permite mais que a pessoa permaneça confortável na mesma condição. Existe uma inquietação que não desaparece, uma consciência que não se apaga, uma direção que insiste em se manter presente mesmo quando você tenta ignorar. E isso não é um problema, isso é evidência de que você foi alcançado de forma real. A questão é o que você faz com isso. Continuar resistindo não interrompe o que Deus começou, mas prolonga o conflito dentro de você. Você continua sentindo, continua percebendo, continua sendo confrontado, mas sem experimentar a paz que vem da obediência. E esse é um lugar perigoso. Não porque você perdeu algo, mas porque você está adiando viver aquilo que já está disponível para você. Existe um nível de clareza, de direção e até de descanso que só se manifesta quando você decide parar de negociar com aquilo que Deus já deixou evidente. E talvez o que você mais precisa entender agora é que você não precisa de mais um sinal, você precisa de uma decisão. Não precisa de mais uma confirmação, precisa de um posicionamento. Não precisa esperar se sentir totalmente pronto, porque esse tipo de prontidão nunca chega antes da obediência. Ela vem depois, no caminho, na prática, no movimento. Existe algo poderoso que acontece quando você finalmente decide responder. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque o conflito interno começa a diminuir. A confusão começa a ceder espaço para a clareza. A inquietação começa a dar lugar a uma paz que não depende das circunstâncias, mas do alinhamento.
E isso não é teoria, é experiência de quem para de resistir e começa a caminhar. Você não chegou até aqui por acaso. Não passou por tudo isso sem motivo. Não percebeu esses sinais apenas para continuar no mesmo lugar. Existe um propósito sendo formado, uma direção sendo estabelecida, uma identidade sendo revelada. E tudo isso exige uma resposta da sua parte. Porque no final, não é sobre quantos sinais você recebeu, mas sobre o que você fez com eles. Não é sobre quantas vezes você sentiu, mas sobre quantas vezes você decidiu. Não é sobre o que Deus começou, porque isso já está claro. É sobre como você escolhe continuar a partir daqui. E a pergunta que permanece não é mais, será que Deus já me selou? Mas sim, o que você vai fazer agora que sabe que Ele já começou? Essa resposta não está no que você sente, está no que você decide. E é exatamente aí que a sua história muda. Que Deus te abençoe. Amém.